Oi, gente! Nós somos o Soul Canada e depois de uma temporada afastados, 2 semaninhas. 2 semanas, Hibernando. estamos de volta para falar sobre o que hoje, Matheus? Nossa, hoje o tema desse vídeo aqui, eu já adianto que vai ser o meu vídeo favorito do Plano Canadá. Porque, nossa, acho que foi um peso aí que a gente tirou das costas essa semana, né? Com o tema desse vídeo, vamos falar aí sobre como tiramos a carteira de motorista canadense e a gente vai falar das duas etapas. Então, tanto a carteira provisória, que é a Class 7, que é só fazer a provinha teórica lá, e aí você já pega a carteira de motorista, aquela provisória, né? Como se fosse do Brasil, que você pode ficar um ano, e depois, vou até respirar aliviado aqui, a mais difícil, que você tem que fazer o exame prático mesmo ali no carro com o examinador, para você poder pegar a sua carteira de motorista definitiva e estar apto aí a dirigir sem as restrições que a carteira iniciante que ela pede, né? E por que a gente falou que esse vai ser o meu vídeo favorito? Porque parece, essa prova engana. Quando a gente veio para cá, eu achei que seria uma provinha besta, o exame prático, né? Eu vou dar mais detalhes lá na frente. Pensava, dirijo há 15 anos no Brasil, vou chegar lá, vou fazer a provinha e vou passar e tá tudo certo, mas não. A gente tá aqui no Canadá há 4 meses, a gente já passou por bastante coisa, mas a única coisa que tirou meu sono até agora no Canadá, que me deixou realmente preocupado e triste, foi essa prova aí da carteira de motorista. E mais pra frente do vídeo vocês vão entender o porquê eu estou falando isso. Foi um negócio difícil. Eu não quero assustar ninguém, né? Mas, pelo menos pra mim, foi uma situação traumática. Pois é. E aí, só pra terminar aqui a parte da introdução, a gente optou por tirar a carteira de motorista, porque a gente tem planos de, em algum momento, né? Não sei se agora, mas no futuro aí, de comprar um carro. Então, quanto mais tempo a gente tiver carteira de motorista aqui, quando a gente for comprar um carro, o seguro vai ficar mais barato. Então, por isso que a gente quis tirar logo. Camille, por exemplo, também, né? Não, a única coisa que eu ia falar é porque, em teoria, Matheus, por estar estudando, ele tem permissão de dirigir durante o período da duração do curso, que é 1 ano. Isso. Então ele não teria necessidade, né? essa obrigação de fazer agora. Ele estaria legalmente liberado para dirigir. Inclusive, muitas pessoas perguntaram isso pra gente. Sim. Eu não, eu só tinha permissão para dirigir por 90 dias. Isso. Nós já estamos aqui há quase 4 meses. Então, legalmente, hoje eu já não posso mais dirigir. Então, inicialmente eu ia fazer a prova primeiro, mas aí eu tava me sentindo muito insegura com a prova, como é que diz? A prática, a prova prática. E aí, enfim, a gente considerou a possibilidade de Matheus fazer, ele fez primeiro. Tanto que até a teórica ele fez primeiro. Aí eu virei a cobaia, mas em resumo é isso. Então o estudante ele pode dirigir com a carteira dele do Brasil aqui legalmente durante toda a duração do curso, do college, e o cônjuge pode dirigir aí por 3 meses, né? Mas a gente resolveu já tirar essa carteira de motorista aqui, até porque serve como uma identidade, né? Então a gente tirando a carteira de motorista, a gente não precisa fazer uma identidade, fica só com a carteira de motorista. E esse é aí o tema do vídeo de hoje. E a outra coisa, é recomendável também, né? A gente pode utilizar nossa carteira de motorista para dirigir aqui o estudante durante o período do curso e o cônjuge durante 3 meses, mas é recomendável trazer a PID, que é aquela permissão internacional para dirigir. Então, eu já tinha uma PID de uma viagem que eu fiz, eu trouxe a minha, Camila acabou não trazendo, mas como a gente sempre dirigia assim, estando juntos, eu estava com a minha PID aqui e isso foi tranquilo. Então a gente vai falar agora primeiro como foi e o passo a passo para tirar a Class 7, que é o primeiro passo para se ter uma carteira de motorista aqui no Canadá, que é até essa carteira, né, a iniciante aí, que é a provisória ali, que você tem que ficar 1 ano e você só pode dirigir estando na presença de alguém que tem uma carteira de motorista definitiva. Então é aquela basicona parecida com aquela do Brasil, que dura 1 ano. E aí, amor, você já tirou a sua Class 7, você já fez a prova teórica, conta aí pra galera como foi esse processo. Então, a prova teórica, a gente até já falou isso no Instagram, sim, eu já fiz. Também eu fiquei muito tensa pra fazer essa prova, porque a maioria das pessoas que eu conversei perderam
3 Repetiram, né? vezes, uma vez. Teve uma pessoa do seu trabalho que perdeu 10 vezes, Meu né? chefe disse que perdeu 5 vezes e na quinta tentativa ele desistiu, recorreu a outros meios Não sei pra qual, mas passar. ele deu o jeito dele depois. Então, assim, eu tava muito apreensiva. Matheus fez primeiro, ele conseguiu passar, ele arranjou um caminho que facilitou aí a vida, né? Que Vamos foi deixar aqui o na descrição. PDF mágico. PDF mágico. Esse PDF mágico salvou. Então eu acabei estudando por esse material, que tem o que? Em torno de... São 21 páginas, que tem várias questões. E muitas das questões caíram na prova. 90%, né? 90%, 92% caiu. E assim, eram exatamente as mesmas perguntas, as mesmas opções, com as mesmas palavras. Então, assim, a pessoa realmente tem que dar uma estudada, né? Eu estudei bastante, revisei bastante o PDF, mas caiu exatamente as mesmas questões. Então, como é essa prova? É uma prova de 30 questões, no qual, se a pessoa acertar as 25, ela não precisa finalizar. É isso, você acertando as 25 primeiras. A partir do momento, né, que você acertar 25, você não precisa finalizar e não precisa necessariamente ser as 25 primeiras, né? Porque dá pra fazer o quê? Isso. Na verdade, uma coisa que eles permitem que a pessoa pule a questão. Eu acho que tem um limite também. Eu acho que você pode pular, Mas em algum momento, se você não acertar as 25, vai voltar para uma questão que você já pulou, né? Porque são 30 questões, assim, aquelas são as 30 questões que você vai ter na sua prova, mas você pode pular. Então, sei lá, você acertou 20 e a 21ª você não sabe a resposta, você pula ela, aí você, a próxima eu já sei. Aí talvez você nem precise voltar para aquela que você não sabia, porque talvez você consiga acertar as 25. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu acertei, acho que as 10 primeiras, eu acertei tudo. Ou mais, acho que até a 15ª, 17ª, não lembro exatamente. Aí chegou um momento que tinha uma questão que não estava no PDF. Aí o que eu fiz? Eu pulei e eu fui pulando até chegar em uma questão que eu me sentia segura e consegui finalizar a prova. Eu acertei as 25, eu não errei nenhuma questão. Todas que eu acertei foram as que estavam no PDF, acho que só tinha uma que não estava, mas eu me sentia segura para responder, estava tranquila. E, enfim, mas eu pulei algumas, né? Se eu tivesse que responder outras, provavelmente eu teria errado alguma. E passou tranquilona de primeira, né? Tranquilona. E aí, como que é com relação, assim, à estrutura, né? É num computador. Primeiro, vamos voltar aí. A gente vai pro... Não precisa marcar, só chega lá, né? Yes. Nossa. Sim, a gente só vai lá no Registry Office, qualquer Registry Office da cidade. Você, né, no mais próximo, enfim, mais conveniente para você, não precisa agendar. Você só chega lá, você vai pegar a fila, se tiver fila, vai falar que você quer fazer a prova, você vai fazer o pagamento, que é $17. Aceita cartão, eu pelo menos paguei no cartão. E aí ela já te direciona no meio mesmo lá do escritóriozinho do lugar, né? Tem um computador, tem uns 2, 3 computadores. E aí, então, você faz a prova pelo computador, é touch, tem a possibilidade de usar fone de ouvido. Dá pra fazer em português a prova, se quiser. Tem vários idiomas disponíveis. Não recomendamos, né? Porque a gente estudou em inglês. Nós fazer inglês melhor, já tá acostumado com as questões. Isso. E, por exemplo, esse PDF é tudo em inglês. E como eu falei, são exatamente as mesmas palavras. Então, a gente recomenda mais fazer em inglês mesmo, pra quem estudar pelo PDF, né? Enfim, o que mais? Uma coisa que eu achei inconveniente foi como fica pelo menos no que nós fizemos, o mais próximo da nossa casa, o computador fica lá no meio que é um escritório que atende ao público, né? Então, as pessoas chegam, estão conversando com os funcionários, fica muito zoada. Então, me desconcentrou um pouco. Tanto que uma das meninas lá perguntou se eu queria usar fone, e aí eu aceitei e tal, enfim. Mas dá pra fazer tranquilo. O que mais? Então, não precisa marcar horário. Não precisa marcar, $17, né? Você passou sem errar nenhuma. É bom levar os documentos, né? Então, se não tiver nenhum documento daqui ainda, leva o passaporte, comprovante de residência. Eu mostrei só a carteira mesmo de dirigir do Brasil. Você tem que ter só um documento que tenha foto. E é suficiente. Mas aí depois, para conseguir fazer o exame de vista, para finalizar o processo, aí eles vão pedir o comprovante de residência, vão pedir as permissões, né? Que são aquelas permissões que você utiliza, que você pega, né? Que você entra no país.
Então, caso, né, queira fazer tudo no mesmo dia, o exame de Sim, vista é e isso, tal, aí porque eu só fiz é a bom levar prova, tudo. passei, aí eles dão um papel assim que diz você passou, comprovando, né, pra você Isso. apresentar quando for fazer o exame de vista. A pessoa pode fazer exame de vista no mesmo dia, na mesma hora. Eu não podia porque eu ia trabalhar depois, eu não tinha me organizado e planejado pra isso. Então eu não fiz, mas a pessoa tem essa opção caso queira. E vai lá amanhã fazer, né? Então, Amanhã tá eu tudo vou. certo. E aí, mas pra fazer esse exame você paga um pouco mais $28. É isso? Os $28, na verdade, é para tirar. A gente paga para emitir a carteira mesmo, né? Então, vai lá, vai fazer o exame de vista, e aí ele vai ver lá que a sua vista tá boa. Aí você vai lá no guichezinho lá e paga $28 para ele emitir a sua carteira de motorista provisória, né? Que é a carteira de plásticozinho, né? Que é a sua. Que vai ser provisória se você resolver tirar depois a Class 5, né? Senão você vai ficar com aquela ali para sempre mesmo. Então tem que pagar mais esses $28 aí para tirar o cartãozinho da CNH mesmo, né? Que é a Driver's License. Que é o que o mozão vai fazer amanhã, né? Leva Isso. seus 28 lá, viu? Senão não vai conseguir. Mas pode ser no cartão também. Pode, paga no cartão lá. Tá. E aí é isso que você vai fazer amanhã então, né, amor? Você já fez a prova teórica, você passou sem errar nenhuma. Quando eu fiz, eu errei uma. Então o mozão jogou o PDF aí, não errou nenhuma. Eu errei uma, foi melhor que eu. Resumindo, foi fácil? Estudando através do PDF, você achou fácil passar nessa prova? Foi sim, estudando pelo PDF, sim. Mas Eu achei bem fácil. eu tava Com o muito PDF. insegura, eu estudei, tipo assim, eu fiquei protelando até pra fazer, porque eu achava que eu ia perder, não queria perder e gastar $19. E, enfim, eu acabei esperando um pouco mais, até eu me sentir um pouco mais segura, mas realmente pelo PDF. Mas você precisa dar uma estudada, né? Assim, se ler chegar só uma lá, vez e pronto. Até porque tem algumas questões que são meio idiotas, assim, do meu ponto de vista, né? Mas tem coisas específicas. E meio né? pegadinha, assim. Então, e o bom desse PDF é que lá já indica qual é a resposta correta. Exato. Então, enfim, a depender da estratégia que a pessoa usar para estudar, fica ainda mais fácil na hora lá de identificar a resposta correta. Então, enfim, é isso. Eu achei sim, foi bem ok, né? Tanto que eu não perdi nenhuma. Assim, na hora que eu lia a pergunta, eu já sabia a alternativa. Já lembrava, né? E aí quando você via também, lia a alternativa, ficava ainda mais fácil. Então, Eu já ouvi histórias aí de pessoas que não estudaram nada, foram lá, fizeram a prova e passaram. A gente não recomenda, porque realmente eu teria reprovado se eu não tivesse estudado por esse PDF. Então a gente recomenda, a gente vai deixar esse PDF aqui na descrição do vídeo. Gente, baixa o PDF, lê as questões, vai fazer a prova, vocês vão passar aí sem errar nada, vai errar uma no máximo. O caminho do sucesso PDF, aí. A não ser não que tem erro. alguém mude aí, né? Porque quem por enquanto, já sabendo de outras pessoas também que pegaram esse PDF lá, foram fazer a prova e deu tudo certo. E passaram. Tranquilão, então foi fácil. Resumo final aí, então, para tirar essa carteira de motorista provisória, a Learners, custo total vai dar $45, que é os $17 da prova, e os $28 para poder emitir o cartãozinho da provisória. Uma vez que passou no teste, você foi aprovado, você já pode imediatamente, se você quiser, no mesmo dia fazer o exame de vista, finalizar o processo, e no mesmo dia você já sai com um papelzinho dizendo que você tem aí a Class 7 e já está apto para dirigir, e tendo uma pessoa, né, como essa é a provisória, você está apto para dirigir, mas você tem que ter uma pessoa do seu lado que seja portador da habilitação definitiva, que é a Class 5, por exemplo, né? Que aí você só consegue fazer depois do road test. E aí para você conseguir finalizar esse processo todo, né? De fazer o exame de vista, de já sair lá com o seu papelzinho, dizendo que você passou e tem a Class 7, aí sim, leva um comprovante de residência, leva as suas permissões que você pega quando entra no Canadá, que eles vão pedir isso aí para poderem finalizar o processo. E aí é isso aí, né, amor? Então amanhã você já vai ter a sua Class 7 e é isso. Primeira etapa aí da habilitação. Estou me preparando psicologicamente para a próxima, que você vai falar agora um pouco sobre. E aí a gente entra na parte divertida da coisa, que você tirou a Class 7, né? Se você quiser pular direto para porque o processo normal aqui, se você for um canadense, você vai tirar a Class 7, você vai ter que ficar 1 ano com essa Class 7 para depois você ser elegível a fazer o teste de direção
e pegar a habilitação definitiva em que você pode dirigir aí sem ter a companhia de ninguém do seu lado. Essa Class 7 também tem um período lá, você só pode dirigir até meia-noite e depois a partir de 5 da manhã. E depois a gente coloca na descrição também esses detalhes, que fugiu da cabeça agora. 5 da manhã, mas tem um horário específico. E depois que você faz o road test, que você pega a carteira definitiva, não. Você pode dirigir qualquer horário, você não precisa ter ninguém do seu lado dirigindo. Então, essas são as diferenças aí. Mas, se você vem de fora do país, como é o nosso caso, e você já tem habilitação no seu país, você pode simplesmente chegar lá, você entrega a sua habilitação, no nosso caso, a nossa habilitação do Brasil, com a tradução juramentada. Não adianta você levar a sua CNH e você levar a PID, que eles não vão aceitar, você tem que levar a sua CNH com a tradução juramentada, e aí eles vão analisar. No meu caso demorou uma semana mais ou menos para eles analisarem a minha habilitação, e aí eles vão certificar, beleza, a gente validou aqui, você realmente tem experiência, você era habilitado em outro país, você não precisa ficar esse 1 ano aí com a carteira provisória, você já pode pular direto aí para o teste de direção para pegar a sua habilitação aqui no Canadá. Simples, né? Fácil, tranquilo. Era o que a gente achava que ia ser assim, simples, fácil e tranquilo, mas a experiência que a gente teve aqui foi diferente. Eu fiz a prova, eu fiz isso aí, né? A mesma coisa que a Camille fez, fiz a prova teórica, passei, exame de vista, peguei a minha Class 7, e aí, no mesmo dia que eu fiz o teste de vista, no mesmo dia que eu fiz o teste de vista, eu já deixei lá a minha carteira do Brasil com a tradução para eles analisarem. Eles analisaram em uma semana e me falaram: Matheus, pode marcar o seu road test que você está apto. Beleza, achamos que ia ser tranquilo. E aí é super fácil, né? Só para falar como funciona o teste de direção. Esse aí já tem que marcar realmente, então faz a reserva online. Então você escolhe o registry que você quer fazer o road test. Você entra lá pelo site do registry e você faz a reserva para o dia que você quer fazer a prova. Então, em média, você vai pagar $95 mais ou menos para fazer a prova. E aí, no meu caso, eu não tenho carro, né? Não dá para fazer com comunauto, não pode ser com carro alugado, então você tem que ter um carro para fazer a prova. Se você tiver algum amigo no Canadá, alguma alma bondosa, você pode utilizar o carro dele, pode pegar um carro emprestado para fazer a prova, mas aí tem que ficar ligado, porque tem vários requisitozinhos ali para você poder usar o carro de alguém, tanto na parte mecânica do carro, estrutural, quanto no seguro do carro da pessoa, que tem que ser um seguro específico lá para eles aceitarem. Enfim, eu não fiz isso. E aí eu aluguei um carro. Você pode alugar um carro direto do registry. Não pode ser um carro alugado se você alugar de uma locadora, mas você aluga o carro direto no registry e isso é ok. Custa em média $70. Então $95 para você poder fazer a prova e mais $70 para você alugar o carro. E aí a prova você basicamente dura 30 minutos, mas são 25 minutos dirigindo mais ou menos, e aí 5 minutos ali você conversando com o seu avaliador, para eles te darem o feedback aí de como foi. Basicamente, vocês vão dar uma volta pela região, e aí vocês vão ter que, eles vão levar vocês para fazer aí curvas para a direita, ver se você sabe interpretar as placas, né? Que aqui tem aquelas placas 3-way, 4-way, então você pega uma interseção aí com 4, né? 4 carros chegando, então o primeiro carro que chega é o primeiro carro que tem o direito a sair. Se 2 carros chegarem ao mesmo tempo, o que está na direita tem a prioridade, então eles vão levar você para ver esse tipo de coisa. Eles vão ver se você respeita a velocidade, e aí quando fala de respeitar a velocidade não é só se você vai dirigir acima da velocidade, mas você dirigir muito abaixo da velocidade, você é reprovado. Tem diversas coisas aí, e aí eles têm um checklist lá, e se você cometer alguma besteira, você pode ser reprovado automaticamente, mas você também tem um limite de besteiras que você pode cometer. Então você pode tomar aí 75 pontos, e se você tomar 75 pontos, se você não tiver cometido nenhuma outra falha automática, ainda assim você vai passar na prova, né? Então tem diversas coisas lá que você tem que se atentar. Então sempre fazer os shoulder check, né? Que é aquele negócio que a gente não vai entrar muito nos detalhes da prova aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois a gente pode até fazer um desse. Mas basicamente tem que cuidar com os shoulder checks e estudar as regras de trânsito, né? Para você conseguir fazer uma boa prova.
Eu estudei a regra de trânsito, mas eu consegui ser reprovado na prova por 2 vezes. Então, esse custo que a gente falou, né, de $95 da prova, né, e mais $70 para alugar o carro, eu tive que pagar isso 3 vezes, né, porque 2 vezes eu reprovei, e aí depois eu tive que fazer a prova uma terceira vez para conseguir passar. E aí foi difícil, porque quando eu parti... E assim, as primeiras 2 vezes que eu fiz a prova, eu fiz exatamente no Registry que eu fiz a prova teórica, que foi o Registry aqui pertinho de casa, aqui de Oliver, bem no miolo aqui de Downtown, né? Bem próximo aqui de Downtown. E é uma coisa que eu não recomendo para ninguém fazer. Primeiro, porque tem muito trânsito, assim, né? Comparado com outras regiões da cidade. Tem muito movimento de carro, tem muito pedestre. Eu ainda fui um gênio de o primeiro teste, eu marquei o teste e não olhei a previsão do tempo. Então o primeiro teste que eu fiz estava uma nevasca. Então, além da tensão do teste, eu ainda estava com a tensão de estar dirigindo numa neve forte. Nunca tinha dirigido na neve, ainda teve esse problema. Então uma coisa aí que eu não recomendo para ninguém fazer o teste na neve e nem fazer numa área assim com muito movimento. Então, e aí depois que você perde 2 vezes, sua cabeça já entra em parafuso e você já entra no carro meio achando, vou perder de novo, eu não sou capaz de passar nisso. Você já entra meio com uma noia aí, achando que você nunca vai conseguir passar nesse negócio. Eu entrei nessa noia, nossa, eu fiquei deprimido. Nossa. Porque assim, da casa chega, a energia da casa tava péssima, eu fiquei realmente muito mal, eu não tava nem conseguindo dormir direito. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu não vou mais conseguir passar nesse negócio, eu não sei o que fazer, eu não sabia o que fazer. Eu já ia fazer o teste pensando no plano eu já ia fazer. Não existe plano B, você vai passar, você vai passar. Eu já ia fazer. E assim, e aí quando eu perdi na primeira, quando eu fui fazer a segunda vez, eu ainda dei o azar de cair com a mesma examinadora. E a mulher, não sei, eu dava uma respiração errada, assim, eu respirava errado, a mulher já me dava Tipo, uma vez ela me reprovou porque ela disse que eu estava dirigindo devagar, da outra vez ela me reprovou porque ela falou que eu demorei muito para fazer a curva na direita, e assim, tirando um monte de ponto. E aí eu já tava achando que eu estava derrotado, né? Que eu não ia mais conseguir tirar esse negócio, que eu não ia conseguir tirar a carteira. Só que aí o que a gente decidiu fazer? Dei uma semana sem fazer a prova, falei, vou ficar uma semana sem fazer esse negócio e vou mudar o local da prova. Então eu falei com o meu amigo do college, que estuda comigo, foi o mesmo amigo que conseguiu pra gente o PDF mágico. Ele é um guru, esse cara. Um dia eu vou trazer ele para fazer um vídeo aqui com a gente, porque esse cara é um monstro. Ele que deu a dica do PDF mágico para fazer a prova teórica, ele que deu esse PDF pra gente. E aí quando eu perdi na prova 2 vezes, aí eu fui falar com ele, eu falei, bicho, eu não tô conseguindo passar nesse negócio, tô ferrado, já tô aqui deprimido, que é que você fez? Foi fácil, foi difícil? Aí ele me deu outra manha, ele falou, velho, onde é que você fez a prova? Eu falei, eu fiz em Downtown ali, em Oliver. Não, cai fora, sai disso, que isso daí não tem futuro. Vai fazer a prova no local X, e aí ele me indicou um registry que era bem no sul, no extremo sul da cidade. Ele falou, vai para lá que tem menos movimento, pega um dia de sábado mais tranquilo. E além disso, eu conheço um cara aqui, um indiano, que você vai ligar para ele vai te encontrar exatamente no local da prova, no registry, 2 horas antes da prova. Vocês vão andar de carro ali durante 2 horas, exatamente no mesmo circuito que você vai fazer a prova depois, porque ele conhece tudo lá e não tem erro. E você vai fazer lá nesse registry, os examinadores lá também são mais de boa, faz lá. Não deu outra. Eu liguei para esse cara que ele conhecia, ele cobrou $110, a gente ficou dirigindo 1h30, 2 horas mais ou menos, e eu dirigi durante 4 vezes exatamente o mesmo circuito que eu fiz a prova depois. Então eu fui num sábado lá, 1h da tarde, fiquei fazendo o circuito durante 4 vezes com o cara, e nesses $110, além das aulas, eu ainda utilizei o carro do cara para fazer a prova, ou seja, eu não precisei pagar o aluguel do carro para fazer a prova. Então no final do dia, a aula do cara em si acabou saindo uns 50 conto, mais ou menos, porque eu não tive que alugar o carro, usei o carro dele. Então se eu fosse alugar o carro do Regis, eu ia pagar uns R$70. Então, tipo, foi o melhor investimento
que a gente fez aí em relação a isso. E eu vou querer ele também. E você vai fazer com ele também. E aí, Com certeza. o que eu disse, foi exatamente a mesma rota. Eu fiz a rota com o cara 4 vezes, aí ele falou, opa, tá na hora da sua prova, fui. Aí a examinadora veio ali, a gente fez o check-in no registry, a examinadora veio, a gente entrou e eu fui fazer de novo pela 5ª vez a rota que eu já tinha feito 4 vezes. Então, tipo, eu ia fazendo assim, tava tenso, mas tinha coisa que já era automático, assim, eu já sabia a curva, qual era a curva que eu tinha que fazer, eu já sabia qual era a faixa que eu tinha de pegar, eu já sabia exatamente aqui decorado todas as velocidades que eu tinha que andar, então eu andava exatamente na velocidade ali. Tinha uns negocinhos assim que se eu não fizesse aula com esse cara eu nunca ia saber de faixa. Tem uma curva ali que você tem que fazer mais aberta porque tem uma faixa de bicicleta no chão ali que não dá para ver direito. Então foi golaço. Eu passei nessa prova aí na 3ª vez fazendo essa aula. Eu só tomei 10 pontos. Então tipo, foi uma prova quase perfeita. Também, né? Deu um burrão depois de perder 2 vezes. Já sabia tudo que não tinha que fazer. Ainda fez aula, se não passasse também bem, né? Ia ficar difícil. Mas é isso aí, assim, eu vejo muita gente aí que passa de primeira, que não precisa nem fazer aula, mas eu tive essa dificuldade, cometi vários erros na prova, isso daí eu não vou dizer que eu não cometi vários erros, mas na 2ª vez que eu fiz a prova, que eu fui reprovado, eu acho que a mulher deu uma forçada, eu acho que ela, no início da prova, assim, uma besteirinha, ela já me deu uma assim que eu falei, já tô reprovado, já o psicológico já vai embora e sei lá, acho que eu dei azar de pegar essa examinadora. E aí depois o próprio cara que me deu aula, ele falou, velho, corre, nunca mais faça nada naquele... Assim, ele exagerou um pouquinho, mas ele falou que ele nunca leva os alunos dele para fazer a prova no registry de Oliver, porque os caras lá, se você fizer qualquer coisinha assim, eles já vão te reprovar, não estão nem aí, são zero... flexíveis, né? Então, tipo, eu dirijo há 15 anos, eu não vou ficar mais fazendo coisa num lugar desse, porque, né? Imagina a quantidade de gente que eles não reprovam ali, porque o cara errou uma besteirinha ou outra, né? Então, tipo, deu certo, né? A gente fez aí com esse cara, deu certo, então, aí nesse dia eu fui, fiz a prova, nossa, aí eu dei um grito tão alto depois que eu saí da prova que eu tinha passado, porque eu já tava achando que eu não ia... Eu já fui fazer essa prova no sábado e tinha um registro aqui que abre dia de domingo para fazer road test, né? Quando eu tava na fila lá, antes de começar a minha prova, eu tava com o psicológico tão abalado assim que eu já tava olhando o outro registro para ver se já daria para fazer no domingo de novo, porque eu já tava achando que eu ia reprovar de novo. Mas aí deu certo. Nossa, eu tava com aquele grito de gol, assim, preso na garganta. Quando o seu time tá jogando, você quer gritar gol, o gol não vem, você fica com aquele grito preso. Eu tava assim. Depois que a mulher falou que eu tinha passado, nossa, eu dei um grito tão grande lá. Falei pra mulher que amava ela, deve estar achando que eu sou louco. Mas deu tudo certo. E aí, nesse dia mesmo, você passou na prova, no exame prático, você já dá entrada lá no registry. Fala, passei, a mulher pega a sua documentação lá. E aí nesse dia mesmo você já sai com um papelzinho provisório também da sua habilitação definitiva. Não definitiva, né? Você sai com um papelzinho dizendo que você já tem a Class 5 e com esse papelzinho você pode dirigir. Então hoje eu já estou habilitado, eu já posso dirigir e eu só estou esperando chegar agora a minha habilitação definitiva, né? Que é o cartãozinho mesmo, né? Que eu vou utilizar aí para dirigir. E aí o bom é que amanhã a Mozão vai tirar a Class 7 dela, então eu já posso dirigir sem, né, precisar da companhia de ninguém, e Camille vai estar habilitada amanhã e pode dirigir na minha presença, né? Então isso aí vai ser uma coisa boa. E acho que é mais ou menos isso, né? Então o road test é isso. É uma prova assim, não é uma prova difícil, né? Pra ninguém ficar desesperado, mas tem muito detalhezinho. E aí, como eu perdi uma vez, perdi na segunda vez também por coisas assim, né? Que aí eu já coloquei na cabeça e sei lá, foi complicado. Depois você conversou, além desse amigo aí do college, de algumas outras pessoas. Você viu umas avaliações no Google também falando que os examinadores reprovavam muito na unidade que ele fez. Então,
Pode ter aí, com certeza, né? Esses examinadores devem ser mais rígidos, mais criteriosos e... Sei lá, se cisma com a cara da pessoa, alguma coisa, então... Não, a primeira vez que eu fiz a prova... É bom dar uma olhada foi burrada minha. Na unidade que vai fazer, o que as pessoas estão falando sobre, e também ter esse cuidado. No Google você entra ali, quando você coloca o nome do registry, aparece lá as estrelinhas, né? 5 estrelas, 3 estrelas, e dá pra você ver os reviews, e aí dá pra você filtrar só os reviews referentes a road test. E aí, esse office que eu fiz da última vez, só tinha review positivo. Todo mundo elogiando o road test lá. E aí, quando eu fui ver o que eu fiz, que eu fui reprovado 2 vezes, nossa, uma cacetada de gente criticando, falando que os caras lá tiram ponto por tudo, reprovam por tudo. Dei uma olhada em outros registries, a galera também metendo pau, falando que a galera reprova por tudo. Então, assim... Eu que não vou fazer lá. Não, você vai fazer onde eu fiz, que é a melhor opção. E, assim, eu achava que eu dirigia no Brasil. Não, eu vou dar uma lidinha ali no Google, vou assistir uns vídeos no YouTube, vou lá, vou fazer a prova e tá tudo certo. Não foi bem assim. Então, a gente recomenda que a pessoa realmente se prepare, porque não é uma prova barata. São $95, mais o valor do aluguel do carro. E depois também tem que pagar, né? Por exemplo, eu passei na prova, no road test, depois da que eu fiz pela 3ª vez eu passei. E além de pagar a taxa da prova, né? Caso você tivesse que alugar o carro, também tem que pagar os mais $28 de novo para fazer o cartãozinho de novo. Então eu tive que pagar de novo os $28, né? Então tem que pagar os $28 para fazer o cartãozinho da Class 7, depois você tem que pagar $28 de novo para fazer o cartãozinho da 5. Esqueci. E tem que fazer exame de vista de novo também. Então, no sábado, quando eu passei na prova, na prática, eu tive que fazer mais um exame de vista. Então, eu fiz outro exame de vista. Mas tá incluso nesse valor. Tá incluso, os 28 tá incluso tudo, né? O exame de vista e para tirar a carteirinha. E aí, aqui 2 semanas, provavelmente, chega aí a minha habilitação. E aí a gente achou importante, né, compartilhar isso com a galera, tanto para a galera saber como funciona o passo a passo e também para a galera saber que nem tudo são flores, né, que dá sim para ser reprovado. A gente conhece pessoas que passaram de primeira, mas eu conheço gente também que perdeu algumas vezes. Eu acho que vale observar essa questão das avaliações do lugar que vai fazer. E realmente estudar um pouco sobre algumas regrinhas de trânsito aqui que mudam um pouco com relação ao Brasil. E pelo que eu vi, por exemplo, a questão lá do shoulder check é uma coisa assim que eu acho bem... O shoulder check aqui é idiota, mas que eles exigem bastante, né? Que muita gente já falou assim, você tem que literalmente ensinar, fazer uma coisa postada, de olhar de uma forma assim bem... eu tô andando na rua agora, tudo faço shoulder check agora, de tanto shoulder check que eu fiquei fazendo esses dias, me policiando. Porque no Brasil a gente tem o costume de dar uma olhada no retrovisor, dar uma olhadinha. Aqui não, eles querem que você shoulder check mesmo, nariz aqui, ó, nariz no ombro, tem um local exato do vidro que ele quer que você olhe quando você faça o shoulder check. Isso aí shoulder check é pra tudo, né? Então, e várias outras coisas, né? Esses negócios aí das placas... Tem que ficar muito atento na direção, na velocidade. Se você dirigir muito devagar, ele reprova. Se dirigir muito rápido, ele reprova. Aqui o sinal vermelho. E aqui, viu a placa de stop? Stop. Stop é stop. Não é desacelerar, fazer quase um stop e andar de novo. Não, stop é stop. Para o carro, conta até 1, 2, 3 rapidinho e sai. Então, se você não fizer um stop totalzão assim, também reprova. Aqui o sinal vermelho, você sempre pode virar à direita, né? Caso não tenha um sinal dizendo que você não pode virar à direita, mas a direita é sempre livre. Mas stop total, olha para um lado, olha para o outro, pedestre, né? Shoulder check, vê se não tem pedestre. Quando você vai indo também, você tem que ver se o carro que está vindo para lá, se o carro que está vindo na outra direção, se você não vai... sei lá, entrar um pouco mais devagar e o cara vai estar mais rápido, vai te dar uma buzinada, você também vai ser reprovado. Então, são vários detalhes aí que você tem que ficar ligado. Então, por isso que a gente recomenda, né? E não fazer em um registry tipo esse aqui de downtown, que tem muito trânsito, tem muito pedestre.
e fazer umas aulinhas, né? Tipo, o melhor investimento. Eu já tinha torrado dinheiro, né? Já tinha repetido na prova 2 vezes, mas eu não quis arriscar de novo. Quando eu soube desse cara aí que cobrava $110 e eu ainda ia poder usar o carro do cara, eu paguei essa grana aí, sorrindo e feliz. E deu certo, né? Eu vou fazer o mesmo. E você vai fazer também, né, amor? Isso. E acho que é isso então, né? Depois vamos ver se a gente consegue fazer um Reels no Instagram mostrando um pouquinho das placas, algumas dessas regrinhas pra ficar uma forma um pouco mais dinâmica. E depois vocês entenderem. Mas assim, não sei quanto teremos tempo pra fazer isso, porque a gente vai filmar na rua e tal. Depois a gente coloca um resumão. Temos planos de fazer isso, mas um pouco mais pra frente, não é exatamente agora. Como o burrão aqui perdeu 2 vezes, então eu cometi muitos erros, então depois a gente vai postar lá no Instagram quais foram os principais erros aí que eu cometi, pra galera não cometer também. E a gente deixa também o contato lá pra quem quiser do professor que me ajudou a fazer a aula e onde foi o PDF mágico também. O PDF mágico vai ficar aqui na descrição. No Instagram, mas aqui a galera do YouTube também que quiser. Isso aí. Então, e aí, acho que o mais importante de tudo no final desse vídeo é o que, amor? Quem gostou, curte aqui o vídeo, compartilha, manda pra galera, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. A gente tá começando com o TikTok também, em breve vai estar lá. Vai ter dancinha no TikTok, amor? Não vai ter dancinha? Calma, aí sim. Vai ter dancinha, mas a gente tá começando a popular lá o TikTok e em breve vai ter. Espero que a gente consiga dar conta de ter uns conteúdos diferentes. Isso aí. Então, beleza. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima.